Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Aê! Então, pessoal, meu nome é Thiago Pianese, eu sou professional coach, analista comportamental, professor de matemática, especialista em formas criativas e cooperativas de educação, né? Trabalho com uma empresa chamada Inspirar Treinamentos, onde a gente oferece palestra e trabalha com as pessoas, né, com a demanda que a gente tem no mercado. Assuntos que são interessantes e que são de curiosidade geral de todo mundo. Hoje, a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre ser diferente é ser gente. Afinal, o normal é ser diferente, né? A gente vai conversar um pouquinho e vai entender um pouco o que é preconceito, o que é discriminação, quais as horas que a gente se prende a algum estereótipo. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, então. Então, ali, pessoal, preconceito, né? Para a gente entender um pouquinho o que é preconceito, que talvez às vezes a gente pensa que sabe e não consegue saber direito o que é. Ali, ó, preconceito é qualquer opinião ou sentimento, tá? Sem exame crítico de alguma pessoa. Então é aquilo que a gente sente e que a gente pensa sem muitas vezes conhecer, né? Essa é a ideia do preconceito, tá? Outra terminologia é sentimento hostil. Alguém aí da plateia, pessoal, sabe o que é hostil? Se alguém sabe, levanta a mão para mim. Ninguém sabe o que é hostil? Hostil é quando a gente não tem um certo arredio, uma certa repugnância a algo sem muitas vezes conhecer, né? Então lá, ó, diferença de preconceito e discriminação. Pessoal, se a gente for pensar um pouquinho, tá? Preconceito é a ideia. Preconceito é a ideia. Então é eu achar algo de alguém ou de alguma coisa. Esse seria o preconceito. A discriminação é quando você coloca em prática essa ideia preconceituosa, né? Inclusive, a gente sabe que no Brasil, hoje em dia, discriminação, na maioria dos casos, é crime. Todo mundo sabe que discriminação é crime aqui? Quero ouvir de vocês. Aê, então, se discriminação é crime, talvez eu esteja sendo um criminoso e não esteja percebendo, né? Porque a gente tem que pensar e conversar um pouquinho sobre isso. A questão do estereótipo, pessoal. Todo mundo sabe quem é aquele cara ali? Todo mundo sabe? Não! Aquele cara ali é Stephen Hawking, né? Ele é o maior cientista da contemporaneidade. Um dos maiores físicos que a gente tem hoje em dia, inclusive. Ele tem uma doença degenerativa que paralisa os músculos dele, e inclusive algumas questões de sinapse cerebral. Eu gosto muito de trazer o caso desse cara aqui, porque ele explica para mim certinho o que é estereótipo. Quando você olha para uma pessoa dessa, talvez na maioria da cabeça das pessoas que estão aqui hoje, talvez na maioria da cabeça de vocês, quando olham para o Stephen Hawking, pensem, esse cara não pode nada. Gente, o que a gente está falando hoje aqui é muito importante, viu? É bem importante mesmo. Eu queria que todo mundo prestasse atenção. Quem está conversando um pouquinho com o colega do lado, olha para cá agora. Vamos prestar atenção um pouquinho sobre preconceito, sobre discriminação e vamos tentar ser melhor hoje. Vamos fechar um pouquinho a boca e olhar para o cara que está aqui conversando com vocês, que a gente vai tentar explicitar e fazer vocês entenderem como que a gente pode ser melhor e como que a gente pode agir sem preconceito. É isso que eu quero deixar no coração de vocês hoje. Quando a gente olha um cara como Stephen Hawking, né? O que a gente pensa na hora? Poxa, com certeza ele deve ser, se vocês só olhassem a foto e não soubessem o nome, talvez a maioria das pessoas julgaria como alguém que não consegue fazer nada. Obrigado. Né? Então talvez vocês olhariam para essa pessoa e pensariam isso. Poxa, aquele cara ali, coitado. Teriam muitas vezes um sentimento que é inclusive repugnante, que é o sentimento de pena.
né? Muitos de vocês, ao olharem essa foto, sem saber que é Steve Hawking, teriam provavelmente pena. Mas deixa eu contar que muito contraditórios mas é a verdade. Muitas vezes ele poderia estar olhando a gente com pena. Porque esse cara é inteligentíssimo. E além de inteligente, ele é humano. Então ele é um cara que, se você olhar, quem não conhece ele, procura depois no Google, tem um filme sobre ele, para a gente quebrar a questão de preconceito. E para a gente entender que a gente é que dá limite muitas vezes para o outro. Né? O que tu acha aí? Não é isso aí? Loirinho mesmo aí, ó. Não é a gente que dá limite para o outro? A gente deixa o outro segregado, a gente deixa o outro rotulado, tá? O rótulo, pessoal, é para produto, como a gente vai ver daqui a pouco ali. Então, a gente não pode julgar ninguém. A gente não pode tosar o potencial de ninguém, porque todo mundo tem potencial, todo mundo tem sonhos, e esses sonhos merecem ser alcançados. E muitas vezes não são alcançados porque algum ser, como eu, como vocês, como nós, frustramos esse sonho. E como que a gente frustra esse sonho? Muitas vezes sendo preconceituoso, né? Falando que aquela pessoa não pode, que aquela pessoa não é, que aquela pessoa não faz. Então a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Então essa é a ideia do preconceito, né? O preconceito, então, já fala o nome, né? É um preconceito de alguém. Sem muitas vezes eu nem conhecer, sem muitas vezes eu nem saber o nome desse alguém. Mas simplesmente por eu não gostar, por eu acreditar que não é uma pessoa boa, e sem conhecê-la, como eu já falei, eu fico tosando, eu fico preconceituando, tá? Então esse é um grande exemplo de que a gente é preconceituoso no nosso dia a dia, achando que as pessoas não podem, e elas podem sim. Tá aí ele para provar isso pra gente. Então o estereótipo é isso, tá? O estereótipo é justamente os rótulos. Vejam lá, né, que lá eu coloco um homo. O homo, pessoal, quando as pessoas, inclusive o rótulo, a marca, né, a gente inclusive nem fala eu vou comprar sabão em pó. A gente já fala eu vou comprar homo, porque o rótulo é muito forte. Mas para que é o rótulo? O rótulo é para identificar um produto. É só para isso. É para tua mãe ir lá e saber, ou para você ir lá e saber que você não está comprando o Ace, e sim está comprando o Omo, porque ele tem um rótulo que é referente à marca Omo. Mas rótulo é para produto e não para pessoas, né? Essa questão do rótulo é eu achar feio, eu achar preguiçoso, eu achar malandro, eu achar criminoso, eu achar mau sujeito porque tem tatuagem, por exemplo. Essas são as questões dos rótulos. Tem muita gente sem tatuagem fazendo coisa errada por aí. E tem muita gente com tatuagem também fazendo coisa errada por aí. É para os dois, nós somos seres humanos. Ninguém é totalmente bom e totalmente mal. Depende da circunstância que somos postos. A gente precisa sim ter valores e princípios. Pessoas com valores e princípios bem fundamentados, tá? Valores e princípios bem fundamentados, com certeza são pessoas que não são ignorantes. Porque me desculpa, mas bem sincero, preconceito é coisa de gente ignorante. Tá? Então, bem sincero, é isso, né? O maior recado, o preconceito é coisa de gente ignorante. Olha aí, ó, quanta gente achava que aquele cara que estava ali na foto antes não era nada e não podia fazer nada. E ele vem para provar o contrário. Tá? Então o recado maior de hoje é justamente isso. Se você se acha inteligente, se você se acha o cara não tem preconceito. Tá? Quais são os tipos de preconceito então, pessoal? Né? Não tem como falar de preconceito sem falar quais são os tipos. Ali, ó. São diversos os tipos de preconceito, tá? Mas eu vou classificar os principais aqui hoje. Preconceito racial, que é o chamado racismo, inclusive, que as pessoas confundem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Preconceito é um conjunto de preconceitos de uma determinada coisa. Racismo se difere somente à raça, tá? Então, às vezes tu fala assim, ó, ele é racista porque ele não gosta de tal coisa. E tu não tá falando da raça, tu tá falando do
preconceito dele. Então, racismo é na questão da raça, tá? É um dos preconceitos que a gente tem, né? Inclusive com afrodescendentes, com japoneses, com os haitianos. Eu não sei como é que tá aqui, mas a minha cidade, eu venho de Itajaí para falar com vocês hoje, e a minha cidade tem muito haitiano. E os haitianos estão sofrendo muito preconceito, não só pela cor, mas por uma coisa também chamada xenofobia. Xenofobia é o ódio do estranho, é a aversão àquilo que eu não conheço, à cultura que eu não conheço. Isso é xenofobia, né? São esses medos, essas aversões que a gente tem. Então eles sofrem muito. Esse é o preconceito racial juntamente com o preconceito xenofóbico, né? Depois a gente tem os preconceitos sociais. Pessoal, preconceito social é aquele que, quando eu olho para alguém, vou olhar para nossa amiga ali, eu olho ela medindo dos pés à cabeça. É, tu mesmo. Estou te medindo dos pés à cabeça. Ela não tem uma bota da hora, ela não está num carrão, eu não vou falar com ela não, né? Não quero falar com ela não, tu não tem Mercedes, né? Esse é o preconceito social. A gente não se mistura, a gente evita, a gente segrega grupos sociais. Geralmente, o principal preconceito social é justamente o das classes sociais. O pobre versus o rico, né? O que eu tenho para falar nessa questão de preconceito social é que a gente nunca sabe quem vai ajudar a gente, tá? E o mundo é bem pequenininho e dá volta bem rápido. Então hoje talvez a gente preconceitue alguém socialmente, mas social, né, rico ou pobre, é uma questão de status. E status eu posso alcançar se eu trabalhar muito. Então eu, pobre, que trabalhei muito, um dia posso ocupar os mesmos lugares que aquele rico que me preconceituou vai ocupar. Então é nessa hora que eu tenho que pensar, será que eu não estou preconceituando alguém por classe social? E será que lá na frente eu não vou encontrar essa pessoa? Esse é um dos piores preconceitos que a gente tem, o de segregação social, tá? Outro preconceito é o cultural. Já falei agora aqui, né? Ou etnocentrismo que a gente fala. Etnocentrismo, a etnia do centro, né? Aquela etnia que é a única raça, a cultura predominante. Então, por exemplo, quando a gente fala que Itajaí não está recebendo muitas vezes muito bem os haitianos, é porque somos cidades etnocentristas. E além de etnocentrista, provinciana. Para quem não ouviu nunca falar essa palavra, provincianos são culturas, né? São essas pequenas cidades que foram colonizadas principalmente por europeus. São cidades muito provincianas e que têm o etnocentrismo muito forte. A gente tem que agregar, a gente tem que perguntar, a gente tem que somar, né, com essas pessoas. Uma grande prova de que o social, né, o cultural, desculpa, só tem a agregar. Em 2014, eu entrei num curso de francês e comecei, aos poucos, a falar francês. E um dos caras que estava no nosso curso era haitiano. E não sei se vocês sabem, mas o haitiano fala francês. É um dialeto, mas é um dialeto francês, tá? Então, o que acontece? Ele foi fazer curso de francês não para falar francês, ele foi fazer o curso de francês para conseguir mais comunicação com os portugueses, né? Ou melhor, com os brasileiros, desculpa, mais com o idioma português. Ele foi fazer esse intercâmbio. Cara, eu troco ideia com ele até hoje, a gente tem Facebook, a gente tem MSN, a gente sempre está enraizando conversa. E eu, hoje em dia, sou um dos mais acelerados no francês, justamente porque eu converso direto com ele. Então, olha que interessante, os meus amigos pegam e falam assim, meu Deus, Thiago, mas como é que tu fala já tão fluente? Faz 1 ano e meio que a gente está fazendo, como é que tu fala tão fluente? E eu falo sempre, claro, é porque eu converso com ele. Eu sou um dos únicos que conversa com o Jude, que é o nome dele, né? Eu sou um dos únicos que conversa com esse cara. Então, o preconceito, quando ele é cultural, ele nos limita. Ele nos deixa à parte, ele nos segrega de muitas vezes ter mais informação, ter mais diálogo, né? Conseguir ser com mais sucesso, uma pessoa de maior sucesso.
quanto mais cultura, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu aumento o meu networking. Todo mundo, se vocês não sabem o que é networking, pessoal, aqui ó, tem muita falaçãozinha aqui ó. Se vocês não sabem o que é networking, networking é a rede de contato. Rede de contato, eu só consigo aumentar a minha rede de contatos se eu for uma pessoa que eu não tiver preconceito. E rede de contatos, gente, é fenomenal, tá? Então, o preconceito, ele te diminui a rede de contatos. Ele te tira muitas vezes de uma boa vaga de emprego. Ele te tira muitas vezes de conhecer uma pessoa que pode te agregar na vida, tá? Por quê? Porque você deixou de conhecer aquela pessoa porque você tinha preconceito. Então, isso também é muito interessante de a gente perceber, tá? Então, até agora, racial, cultural e social, tá? Mas temos mais alguns preconceitos ainda. Preconceito linguístico. Esse é bem engraçado. O Brasil é um país bem grande, né? Então, ó, né? Aqui talvez não fala tanto né. Eu tenho esse problema com né, que lá em Itajaí tudo é né. Então o que acontece? A gente acaba tendo alguns regionalismos que se chama, né? Se chama regionalismo. Preconceito linguístico, gente, tô fora, porque cada um fala muito diferente aqui no Brasil. Uns falam porta, né? Outros falam porta, outros falam né, outros falam tu vice, outros falam a gente, né? Então todo mundo fala muito diferente e esse é o rico do Brasil. Sinceramente, isso para mim é o maior sucesso que a gente tem dentro de uma sociedade, é essa riqueza cultural. Então, preconceito linguístico, estamos fora também. Preconceito religioso, e agora eu queria chamar a atenção de vocês. Preconceito religioso, eu quero que todo mundo que está vendo isso, que tem acompanhado isso, levante o braço bem alto e faça: ei! Quem é que tem visto nos últimos tempos os ataques terroristas provocados pelo Estado Islâmico? Hey! Levanta, pessoal! Hey! Isso aí! Então, pessoal, esses ataques terroristas, esse ódio ao ser humano, essa aversão àquele que é meu irmão, está acontecendo justamente por causa da religião. Eu estou falando aqui de religião, eu não estou falando de fé, eu não estou falando de Deus, eu estou falando de religião. Religião é uma coisa que está muitas vezes segregando as pessoas, separando as pessoas. O evangélico não fala com o católico, que não fala com o espírita, que não fala com esse, que não fala com aquele, que não fala com ninguém. Então a gente tem que ter, antes de tudo, tolerância. Tolerância é deixar o outro se mostrar e aceitar a opinião do outro. Isso é ser tolerante. E isso muda relações. Deixa eu contar para vocês, que eu estou vendo que a maioria de vocês aqui deve ter 15, 16, 17, 18 anos. O mercado de trabalho hoje em dia, nos testes que a gente faz de recrutamento, há uma ferramenta que é justamente para perceber se você é tolerante. Por quê? Nos testes de profissão, o que a gente quer saber, o currículo tu já mostrou, a tua aptidão profissional tu já foi. O que eu quero saber agora é se tu sabes trabalhar em equipe. E para tu ter sucesso profissional, tu vai ter que saber trabalhar em equipe. E só vai saber trabalhar em equipe quem for tolerante. Aquele que não é tolerante não aceita a opinião do outro, não agrega com a opinião do outro. E muitas vezes se torna o grosseiro, se torna o parcial, o segregado. Então, tolerância é uma característica que é muito, muito bem-vinda no mundo corporativo, no mundo das empresas, que é onde vocês já devem estar entrando ou vão entrar logo, com certeza, tá? E o preconceito sexual, né, pessoal, que não é novidade, com certeza, que são os preconceitos de homofobia, heterofobia existe também, tá? Por mais que pareça estranho, heterofobia existe, né? Então o que acontece? Cada um tem direito de ser quem é. Cada um tem direito de fazer aquilo que gosta e a gente tem que respeitar.
Então, uma coisa que é muito interessante é por que eu me incomodo tanto com a grama do vizinho. Por que a grama do vizinho não é menos, parece sempre mais bonita? Né? Ou, por que a grama do vizinho parece que também está sempre para podar? Tem gente que consegue ver ela mais bonita, tem gente que só consegue ver que ela precisa ser podada, só consegue ver as coisas ruins. A gente tem que se preocupar mais com a nossa grama. Isso é muito importante. E além disso tudo, um outro preconceito que é muito grande, que é a questão do estereótipo para mim, é o preconceito físico. O alto, o baixo, o gordinho, o magrinho, o anão, o que é amputado. Esses são os preconceitos que fazem parte do nosso físico, né? E que, de novo, ninguém é mais ou é menos porque tem alguma coisa ou porque deixa de ter outra. Porque naquilo que eu sei um pouco a mais, com certeza você sabe também. E aquilo que eu não sei, alguém sabe para me ensinar. Então é nessa hora que a gente percebe o quanto o diferente soma. Se todo mundo soubesse a mesma coisa, se todo mundo gostasse de matemática, não teríamos professor de português. Então, aí já tem uma grande prova de que o preconceito, ele está fora. Eu não posso não gostar daquele que dá aula de português. Muito pelo contrário, eu tenho que amar o cara que dá aula de português. Porque ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a minha parte também na educação. Que é o quê? Escolarizar. Se eu só falasse da matemática, a gente não estaria escolarizando. A gente só estaria ensinando matemática. Então, diferente soma. E para mim isso é muito essencial na vida. Ali, ó. Empatia. A chave das relações bem-sucedidas. Outra coisa que a gente costuma ver muito nas empresas é justamente essa questão da empatia. Eu estou falando de empresa porque eu estou vendo vocês com idade de que estão se encaminhando para o mercado de trabalho. Outra coisa que eu tenho visto muito, né, em recrutamento e seleção é essa coisa da empatia. Eu vou diferenciar o simpático do empático. Tá? O simpático é aquele cara que chega e fala assim, opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem? Oh, vou até lá no canto, né? Opa, tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Esse é o simpático. Ele sai, ele vai para casa, ele entra no carro dele e vai e não lembra de nada, só foi simpático com esse povo. Vamos imaginar que alguns de vocês são moradores de rua e aqui é um viaduto. O simpático, ele teria vindo e talvez cumprimentado todo mundo, né? E saído, como eu falei, como eu fiz, opa, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cumprimentaria esses moradores de rua porque ele é simpático, olha lá. Ele está diretamente ligado à maneira simples, sincera e delicada de tratar as pessoas. Isso é o simpático. Então ele cumprimentou todo mundo, beleza. Hoje está frio? Tá, né? Então, o simpático, ele ia entrar no carrão dele, ligar o ar-condicionado quente e ia para casa. Ele nem ia mais lembrar de vocês, que eram moradores de rua, pessoas em situação de rua. O empático, ele faz a mesma coisa que o simpático faz, porém com uma diferença. Na hora que ele entrou no carro dele, que ele ligou o carro, sentiu o ar quente bater no peito dele, o empático, ele olha as pessoas com os olhos do outro. Então o empático vai falar assim, ó, opa, tá frio pra caramba hoje. Então essas pessoas lá fora devem estar com muito frio. Só que eu não posso tirar a minha jaqueta para dar para eles, porque vai faltar, né? Eu só tenho uma jaqueta aqui. O que eu posso fazer para melhorar a situação desses moradores de rua? Já sei. Amanhã eu vou lá no meu condomínio, vou bater de porta em porta nos apartamentos e vou pedir um moletom, vou pedir uma camiseta para fazer a diferença e vou trazer amanhã aqui nesse viaduto. Esse é o empático. Deu para entender? Além de cumprimentar, além de se sensibilizar muitas vezes com a pessoa, ele também ajuda, ele é generoso. Então essa é a ideia do empático. Tomar uma aguinha.
Essa é a ideia do empático, então. Simpático, empático, bem esclarecido. Daí, olha lá. Antipatia. Trata-se do ato de ser uma pessoa que dificulta o relacionamento com o próximo, sendo uma pessoa arrogante, prepotente, indesejada e artificial, sem se preocupar com os teus atos e opiniões ao teu respeito, ou ao seu respeito, né? Esse é o antipático. Talvez a gente julga muitos outros falando que os outros são antipáticos. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, eu acho que muita gente aqui é antipática quase todas as horas do nosso dia. Quando a gente deixa de elogiar alguém, muitas vezes por orgulho, porque se alguém está fazendo uma tarefa, se alguém tirou 10, se alguém fez qualquer atividade com excelência, essa atividade ela deve ser elogiada, né? Deve-se ter o carinho com essa pessoa. Então, quando a gente não tem isso, quando a gente não elogia, quando a gente não tem esse carinho, quando a gente não chega perto, quando a gente não facilita as relações, a gente é antipático. Então, quando eu tenho estereótipo, quando eu sou preconceituoso, quando eu toso o sonho do outro, porque eu falo que ele não pode, que ele não vai conseguir, que eu acho que ele não é apto para tal coisa, eu estou tendo um julgamento. A partir do momento que eu tenho um julgamento, eu estou sendo preconceituoso, eu estou me prendendo no estereótipo. E a partir do momento que eu me prendo no estereótipo, eu estou sendo antipático. Dá para entender? Então, como a gente é antipático, como a gente deixa de ajudar o outro, quer falar? Calma aí, só um pouquinho. Tipo, mas tem casos que a pessoa pode ser antipática, mas também ser empática. Entendeu? É isso que agora eu fiquei pensando, porque assim, que nem eu sou uma pessoa que eu não me importo com a opinião dos outros, por mim, né, que se dane. Mas, tipo, as pessoas que estão ao meu redor, que eu sei que gostam de mim, são meus amigos, eu sou empática, eu ajudo. Agora eu fiquei meio assim. Como é que é o teu nome? Tatiane. O antipático, Tatiane, eu entendi. Mas o antipático não é que ele não se preocupa com... Por exemplo, se tu me falar alguma coisa pra mim e eu não gostar, eu não preciso... O certo é eu não revidar. É já sair de cena e deixar tu com os teus preconceitos, tu com a tua ideia no teu canto. Isso não quer dizer que eu sou antipático. Eu só saí de cena e deixei. O antipático, ele não se preocupa com os atos dos outros em sentido de justamente ajudar o outro. Tu me entendes? É nesse sentido. Não é, ele não se importa com a opinião do outro, mas não com a opinião do outro no sentido assim, será que ele está se importando porque é um conceito de julgamento? Ou será que ele está se importando porque eu estou atingindo o limite dele, porque eu estou fazendo mal para ele? Tu me entendes? Essa é a diferença. Se tu tiver esse julgamento, não, eu só não estou dando bola porque tu fala, Tatiana. Só acho, entendeu, que tu está tendo uma atitude preconceituosa, tentei te elucidar, tu não conseguiu, então eu saio de cena. Isso não é ser antipático. Agora, você tenta me mostrar uma condição, você tenta me mostrar alguma coisa, e eu não entendo, eu passo por cima, eu finjo que não vejo, eu sou antipático. Me entendeu? Ok? Ou, né, eu falo muito de inteligência emocional, inclusive é um dos meus temas carro-chefe hoje em dia. Inteligência emocional, ela fala muito da empatia, justamente de entender o outro. É como se eu pudesse colocar os meus olhos dentro da tua cavidade ocular e eu começasse a ver o mundo do teu jeito. Entende? Essa é a ideia do empático. Ele se transporta para o outro. Então ele entende muitas vezes, por exemplo, ele entende muitas vezes que o outro pode estar estressado, pode estar angustiado, ou pode estar bravo, porque ele tem algum problema. Mas ele só vai perceber isso se ele for empático, se ele conseguir se transportar para o outro. Tá? Essa é a ideia do empático. Antipático não é tanto essa questão de não dar bola para suas atitudes. Tá? Olha só, pessoal, eu queria agora a colaboração de vocês. Eu queria que todo mundo fizesse um pouquinho de silêncio agora. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Todo mundo, pessoal, por favor, vamos lá. Vamos colaborar e vamos
fazer isso acontecer. Fechem os olhos. Agora, pensem em algo que vocês não gostam em vocês. Seja no corpo, seja na sua voz, seja no jeito, o cabelo, os dentes, os olhos mais arregalados, menos arregalados. Pensem em alguma coisa que vocês têm vergonha em vocês. Mas pensem mesmo. Pensem como que esse defeito faz a diferença. Tá? Então pensem nesse defeito de vocês, que para vocês é um defeito, mas para muitas vezes ou para outras pessoas não é. Então, ok, todo mundo conseguiu pensar numa coisa que apavora, que tem vergonha no seu corpo, no seu jeito, no seu comportamento, ok? Agora, imaginem as pessoas que vocês mais amam se afastando de vocês justamente porque vocês têm esse defeito. Continue imaginando isso. Ok, eu me acho muito baixinha, eu tenho vergonha de ser baixinha. E daí a minha mãe não gosta de mim porque eu sou baixinha. Então façam esse insight, provoquem esse insight em vocês. Aquilo que eu mais tenho vergonha em mim, aquilo que eu menos gosto em mim. Agora eu penso que a pessoa que eu mais amo não gosta de mim porque eu tenho esse defeito. É difícil? Essa pessoa vai fugir de vocês, ela não vai mais querer olhar para vocês, ela vai apontar e vai debochar de vocês, porque vocês têm esse defeito. Né? Então essa é a ideia. Agora responda para você mesmo. Como eu me sinto quando eu sou excluído? Imaginem como eu me sinto quando eu sou excluído. Lembrem que todo mundo aqui, com certeza, todo mundo aqui, alguma vez na vida já foi alvo de deboche, já foi alvo de escárnio, já foi alvo de alguma coisa que não o fez feliz. Muitas pessoas aqui já tiveram dedos apontando para elas. Então pense agora quando você foi excluído e pense se você gostou dessa sensação. Tenta lembrar uma vez que olharam para ti, que ficaram rindo da tua cara. Agora lembra qual é o sentimento que tu sentiu. Eu tenho certeza que na maioria dos corações que teve aqui hoje e que conseguiram se imaginar nas vezes que foram excluídos, ou que conseguiram se imaginar com alguém que eu amo não se aproximando de mim porque eu tenho esse defeito, que a maioria de vocês não se sentiram confortáveis. Então, é esse justamente o feedback que eu queria proporcionar. Quantas vezes eu não estou deixando o meu amigo confortável? Quantas vezes, debochando o meu amigo, eu estou tosando ele? Quantas vezes, debochando o meu amigo, eu estou tirando o potencial, o sorriso do rosto dele? Então vamos pensar, de hoje em diante, antes de apontar o dedo para alguém, antes de rir de alguém, vamos pensar que a gente também é debochado e que a gente não gosta quando a gente é debochado. Ninguém aqui gosta de ser debochado, eu tenho certeza disso. Então agora imagina como que se sentiu o amigo que tu debochou hoje, ou ontem, ou semana passada. Dá para imaginar? Dá, né? E é muito triste. Lembrando de novo, ninguém merece ser debochado. Não é porque eu tenho uma ou duas formações que eu sou mais ou menos que alguém. Existe uma coisa no mundo que se chama sabedoria. E sabedoria é de quem fica quieto, quem escuta o outro. Isso é sabedoria. Tá? Sabedoria é quando eu olho para a pessoa e eu consigo elucidar o que ela me falou e eu consigo fazer um filtro do que foi bom e do que foi ruim. Isso é sabedoria. E todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. Seja ele alto, seja ele baixo, seja ele magro, seja ele amarelo, seja ele branco. Todo mundo tem alguma coisa para me ensinar. E esse é o mais lindo da vida. Tenha ele 5 anos ou tenha ele 80 anos. Ele vai ter muita coisa para te ensinar, sim. Tá? Então acho que esse é o principal motivo que a gente tem que não provocar o preconceito, não disseminar o preconceito. Agora pessoal, um minutinho, eu queria que vocês olhassem para o amigo do lado
e fizesse um pequeno diálogo com ele aí. Perguntasse qual o seu nome, qual a sua idade, qual a faculdade que ele pretende fazer. Promova uma conversa aí, 1 minuto. Agora que a gente brevemente conversou com o nosso colega do lado, eu gostaria que você olhasse para esse colega do lado com quem você trocou algumas palavras, tá? E falasse para ele qual a qualidade que você vê nele nesse pouco tempo que você conversou. Qual é a qualidade? Vamos lá, qualidade. O que acontece ali? A gente percebe, pessoal, a gente percebe que como eu orientei vocês, pessoal, a gente percebe que como eu orientei vocês a falarem a qualidade para o amigo, né, a provocarem no cérebro, a focarem justamente o cérebro para outro lado, para o lado positivo da pessoa, né? Então, quando a gente fala uma qualidade para a pessoa, a gente está elevando o potencial dela. Provavelmente algumas qualidades que apareceram aí foi comunicativo, alegre, talvez cheiroso, talvez dinâmico, né? Talvez empático, deve ter apresentado algumas qualidades. O que eu queria deixar para vocês hoje é que a gente deveria olhar mais para o outro com olhos de qualidade, com olhos positivos. Porque eu erro, vocês erram, todo mundo erra, mas também todo mundo acerta. Então, quando a gente for olhar para o outro, que a gente consiga enxergar no outro primeiro as qualidades em vez do defeito. Esse é o mais incrível, né? Quando a gente consegue enxergar as qualidades ao invés dos defeitos das pessoas. Assim a gente percebe o quê? Que o outro tem potenciais tanto quanto eu, e que esses potenciais que o outro tem, somados ao meu potencial, podem se tornar um grande potencial e pode ser a chave para o sucesso. O sucesso não vai ser só meu, o sucesso vem na equipe e a equipe tem que estar unida, a gente tem que perceber isso. Uma sala de aula é uma equipe, né? A partir do momento que estamos dentro de uma sala de aula, estamos desenvolvendo um trabalho de equipe. Então a gente tem que enxergar o outro da melhor forma possível. Tá? Olha só, o diferente sempre soma, e isso é o que a vida tem de mais lindo. Eu trago uma frase ali do José Saramago. Ele fala: o outro é uma complementaridade que nos torna a nós maiores, mais inteiros, mais autênticos. Essa é a minha própria vivência. Então olha só que lindo isso. Ele fala que o outro nos torna seres maiores, porque no outro eu me complemento. Então, por exemplo, num projeto educacional, o projeto vai ter sucesso se ele for interdisciplinar, se ele tiver todas as disciplinas juntos. Então isso é a ideia que a gente tem de complementariedade. Essa é uma lei da física, inclusive. Quando a gente fala de física quântica, a física quântica fala muito da complementaridade. Então, o diferente soma, o diferente agrega. Se eu chegasse aqui e pedisse para vocês fazerem uma redação sobre os principais afazeres, sobre os principais pontos turísticos, sobre a cidade de Presidente Getúlio, e eu falasse que essa redação valeria um prêmio, com certeza todos vocês trariam a melhor redação. Porém, algumas pessoas fariam essa redação com um ponto turístico que gosta mais. Outra enalteceria a panificadora, que é muito boa daqui.
Outro falaria de algum hotel da região, falaria sobre as questões do ecoturismo. Cada um traria uma redação diferente. No final desse processo, eu ia falar que o prêmio não seria um prêmio para melhor redação. O prêmio seria um livro, que seria feito justamente com essa redação que cada um trouxe da sua maneira, com o seu olhar de ver o mundo. Então, justamente pelas redações serem diferentes, a gente poderia juntar o conteúdo e transformar uma redação em um grande livro. Então, o diferente ele soma, ele complementa. Então, a gente tem que acreditar sempre que eu posso aprender com o outro, tá? Olha só, pessoal, uma notícia bem importante. E eu queria agora um pouquinho mais de silêncio de vocês nesse minuto, porque isso aqui é bem importante, tá? E tem matado muita gente. Muita gente. Levanta para mim bem alto quem sabe o que é bullying e cyberbullying. Vai lá, levanta a mão para mim, pessoal. Tem pouca gente sabendo aí, então. Pessoal, bullying são as perseguições exageradas que a gente tem contra alguém. Por exemplo, um apelido, ficar chamando a pessoa de gordinho e ficar perseguindo ela, falando seu gordinho, seu baixinho, seu altinho, né? Perseguindo ela, fazendo ela passar vergonha, coagindo. Então o bullying é uma forma de coação. Beleza. O bullying já era perigoso, mas hoje em dia a gente tem o cyberbullying. Daí algumas pessoas podem dizer assim, na minha época não tinha bullying, na minha época estava tudo tranquilo. Eles riam da minha cara, mas eu ia para casa e tinha que ser gente, tinha que enfrentar meus medos. Beleza, gente. Há um tempo atrás, o bullying era menos falado. Só que o que nós adultos, que eu estou vendo alguns adultos aqui, não podemos esquecer é que hoje em dia a gente tem o cyberbullying, que é o bullying na internet. Então, além de estar na escola, além de estar no local de trabalho, debochando da pessoa, a gente passa a debochar da pessoa nas redes sociais, a gente defama ela através de um vídeo, através de uma foto. Então, isso é muito perigoso mesmo, e tem matado vários adolescentes, principalmente com casos de suicídio. Olha aí, ó, presta atenção aqui um pouquinho. A distância entre Parnaíba, no Piauí, e Veranópolis, no Rio Grande do Sul, pelas avenidas, é de 3.924 quilômetros, ou seja, é bem longe. Em novembro de 2014, nas ondas da internet, essas duas cidades não pareceram estar tão distantes assim, já que o óbito de duas adolescentes, uma de 16 e outra de 17 anos, chocou o país. O motivo foi o mesmo: cyberbullying. As meninas não resistiram à vergonha e à humilhação de verem suas fotos íntimas circulando nas mídias e então tiraram a própria vida. Os dois casos abrem a discussão para essa polêmica do cyberbullying. Então, pessoal, nós não somos ninguém para defamar o outro, para tirar sarro do outro. Então, bullying e cyberbullying é um preconceito discriminatório e que, inclusive, é passível de crime. De novo, estamos ridicularizando o outro para muitas vezes nos sentirmos melhor. É por isso que a gente ridiculariza o outro. É por isso que a gente debocha o outro, para nos sentirmos melhores. Né? Então, quando a gente debocha o outro, eu me sinto mais homem, eu me sinto mais mulher. Então, vamos pensar, eu preciso disso para me sentir mais homem? Eu preciso disso para me sentir mais mulher? Ou eu tenho as minhas qualidades e eu posso me segurar nisso? E eu devo enaltecer as qualidades do outro, porque o outro também precisa se sentir mais homem. Também precisa se sentir mais mulher, mais cidadão. Né? É um direito dele.
Agora, pessoal, o que a gente tinha para falar hoje, principalmente para mim, e que eu quis deixar nessa breve conversa que a gente teve hoje, era justamente essa questão de sermos mais humanos. Eu sou professor de matemática, mas eu também sou professor de perfil profissional. E eu dou aula na enfermagem. E na enfermagem tem perfil 1, perfil 2 e perfil 3. O perfil 1, ele é todo voltado para a humanização. É uma coisa que a gente tem perdido. Beleza. Mas eu sou ser humano e eu não sou humanizado? Como assim? Se ser humano não deveria ser humanizado, deveria ser humanizado sim. Mas por uma cultura de individualismo, estamos perdendo cada vez mais a humanização e nos enfiando num mundo de individualização, onde vale muito mais debochar do outro para crescer na vida. Então a gente tem que olhar que muitas vezes nós estamos tirando, num simples deboche, num simples escárnio, que talvez para mim foi uma pequena brincadeira, a gente está tirando e tosando o sonho e o potencial do outro. Né? Todo mundo tem direito de ser diferente. Aliás, diferença é o normal. Eu sou loiro, ela é morena, nós temos os afrodescendentes, tem os índios, tem a miscigenação, japoneses, haitianos. Nós temos uma cultura gigante no nosso país. Nós temos raças de todo tipo, né, dentro da nossa cultura. Então, como que a gente vai ser mesquinho e ignorante a ponto de ter preconceito? Ser diferente é ser gente, pessoal. Ser normal é ser diferente, tá? Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos e coisa e tal. Seja bravo, preto, azul ou lilás. E daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não ia ser tão legal. Já pensou sempre tudo tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, de aparecer, de se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença isso faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, em sua fé ou no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí, pessoal? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual, tudo sempre monótono, né? Ser mais do mesmo o tempo todo? Já pensou? Não ia ser tão legal, porque o que é diferente é ser normal. Então, pessoal, o que eu queria deixar hoje era essa breve fala para vocês, falar que, sinceramente, tá? A ignorância, lá, ó, todo preconceito é fruto da burrice, da ignorância, e qualquer atividade contra o preconceito é benéfica. Então não sejamos burros, sejamos mais inteligentes, sejamos mais humanos e tenhamos mais fé. Fé no ser humano, fé no outro e acreditarmos mais em nós. É legal também lembrar que só teremos mais fé no outro se nos conhecermos melhor, se partirmos, aceitarmos os nossos defeitos. Se a gente aceitar os nossos defeitos, nós vamos ver que são inúmeras as nossas qualidades. E que é fácil, sim, aceitar o outro que é diferente, porque é normal. Muito obrigado, gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer enormemente à PAI, há também a oportunidade da Sicredi, através da Via Crédito, que disponibilizou essa conversa aqui hoje, tá? Muito obrigado de coração e eu estou aberto a perguntas.